Oi, peraí, repete a pergunta, A gente porque o está meu falando caiu. sobre a população da região norte. Agora a gente está falando sobre este mapa da página 347. Estamos fazendo a legenda dele para entender qual região que é mais populosa. De acordo com essa legenda que está aqui ao lado do mapa, está mostrando algumas cores e está falando por habitantes por quilômetros quadrados. Então podemos observar que o marronzinho escuro aqui tem de 100 ou mais, né? Qual região aí? Qual estado? Qual cidade? Fala para mim, por favor. Amazonas, Manaus. Palmas. E Palmas. Manaus e lá no cantinho. Lá, Isso. O marrom. E agora com menos 1. Olhe para vocês verem o tanto que tem. Ela é tomada, né, pela região aí para vocês verem, toda amarela. Menos de 1% de quilômetros quadrados. Então, podemos observar que a região norte, de 1960 para cá, ela teve o quê? Um aumento, mas no início era menos povoada. O mapa mostra que a região não é ocupada de maneira uniforme. Atualmente, a densidade demográfica média é apenas 4 habitantes por quilômetros quadrados. Note-se também que os habitantes concentram-se principalmente nas capitais estaduais, em seu entorno e nas margens de alguns rios importantes. Até o século XVIII, a ocupação do interior do país foi estimulada pela exploração de riquezas minerais, o ouro e pedras preciosas, como eu falei para vocês no início da aula, sobre os garimpos. Então, ela começou a ter um desenvolvimento, as pessoas passaram a ir mais para a região norte para garimpar. O que mais? E pelas chamadas drogas do sertão, como baunilha, urucum, guaraná, pimenta e plantas medicinais. Então, esses itens que eu acabei de falar para vocês era o que chamava a atenção da população de outros estados para emigrar para a região norte, pela extração do guaraná, da baunilha, do quê? De pimenta, das plantas medicinais que curavam as pessoas. Meninos, vamos prestar atenção, por favor? Como eu estava dizendo, contudo, a ocupação se intensificou no fim do século XIX e iniciou no século XX, quando a exploração do látex nas seringais, matéria-prima usada para a produção de borracha, tornou-se a principal atividade desenvolvida na região. Quando começou a explorar a floresta amazônica, eles observaram que tinha uma árvore, que era seringueira, né, seringal, que produzia essa borracha. E aí eles extraíam dela para fazer a borracha e outros componentes, cola, bolsa e assim foi. Foi durante esse período que surgiram as indústrias automotivas. Em outros países fizeram a procura e a demanda pela borracha aumentar. Então, podemos observar um exemplo. A Motobel aqui em São Luís. A fábrica dela é em Manaus. A fábrica dela. Então, podemos observar que quando começou essa indústria lá em Manaus, chamou a atenção da população, todos os estados, certo? Todas as regiões centro-oeste, sudeste, nordeste, principalmente. Então, eles foram migrando para a região norte em busca de quê? Emprego, né? Aqueles que queriam trabalhar em busca de dinheiro também. Aí trouxe mais gente, né? Isso, e foi aumentando as populações. Com isso, as empresas estrangeiras e o grande fluxo de imigrantes vindo especialmente dos estados do Nordeste, como eu acabei de falar. Então, o estado do Nordeste começou a emigrar para a região norte em busca de quê? Emprego, né? Foram extraídos pelas novas oportunidades de trabalho. No entanto, o Brasil enfrentou a concorrência de extração de látex, que começou a ser feita na Ásia, reduzida a produção interna no país. Então, o látex ganhou o nome, foi aqui no Brasil e não na Ásia.
Olha só, tem uma perguntinha aí. Você já consumiu algum produto feito com materiais que têm origem da floresta amazônica? Quais? Conte para nós. Sei lá. Talvez o caderno, as folhas. Você comeu as folhas são o das caderno. árvores lá. Que mais? Pimenta. A água. O Sei lá. açaí, Eu o não gosto. guaraná, Açaí. A Guaraná. borracha. a A Alexandra tava bem, borracha, ela tava sambando ali. a baunilha. Que mais? Baunilha. Baunilha. O extrato de guaraná, né, também foi extraído de alguma planta medicinal de lá. O guaraná, que delícia, que vai junto com o açaí. O açaí do norte não existe, né? O que chega aqui no Goiás para nós é industrializado. É super diferente. O que mais que podemos? Os bolos, os biscoitos são diferentes também, né? Que nós consumimos aqui. A farinha de puba. Alguém já comeu farinha de puba? Não. É pedida. É pedida, mas tem gente que gosta. É de mandioca podre. Aí faz a farinha. Tem um cheirinho tão ruim. Já não vou nem comer, se eu ouvir falar. O meu pai adora farinha de puba com leite, mas a tia Adriana não gosta. Nossa, ai, deve ser tão... Mas quem gosta de açaí? Ontem eu comi um açaí gostoso. Eu também. Isso, passa vontade. Passa vontade. O guaraná mesmo, só passa vontade. refrigerante, guaraná bem gelado. Isso. Nossa, cala a boca, Mariane. Açaí é ruim. Meu Deus, Otávio. Falou? Vamos continuando então. Açaí é bom. Agora Sorvete vamos para é a melhor. página 348. Vamos falar sobre grandes transformações a partir de 1960. Quando eu introduzi esse conteúdo, eu falei sobre o 1960, quando começou a ter o crescimento populacional, que teve várias mudanças no espaço geográfico da região norte. Foram decisivas ao estímulo do crescimento da população urbana. A partir da década de 1960, houve o interesse do governo federal em investir em infraestrutura. O governo federal observou que lá na região norte estava dando dinheiro. E aí o que ele fez? Foi lá e começou a investir para que a população das outras regiões fosse para a região norte começar o quê? A explorar a floresta amazônica, principalmente lá no Belém do Pará. Começou os garimpos e foi começando os projetos. Olha só, podemos listar alguns projetos para promover a ocupação da região, como a construção de um polo industrial em Manaus, chamado de Zona Franca de Manaus, o projeto de mineração para explorar sobretudo os magnésio, minérios de ferro e bauxita, implementação de rodovia para facilitar o transporte e a instalação de usinas hidrelétricas. A expansão das atividades agropecuárias também foram estimuladas e financiadas pelo governo federal. Então, o governo federal ele foi muito esperto, ele foi visionário, ele viu que a região norte estava dando dinheiro, ele começou a investir na região norte. E com isso, as outras regiões começaram a ver que lá estava dando dinheiro e passou a migrar para lá. Mas algumas mudanças o governo federal não fez, principalmente nas estradas. Estrada ainda na região da Amazônia, da Amazônia que eu falo, do estado, do norte, né? Vamos dizer assim, da região norte, ainda não é asfaltado, não tem infraestrutura, não tem encanação, não tem rede elétrica, não tem ainda água encanada, não tem rede de esgoto. Então, muitas cidades na região norte ainda não têm esses saneamentos básicos que são necessários. Então, o governo investiu em algo que tem dinheiro, porém, o governo não investiu na infraestrutura, nos saneamentos básicos que precisa da população. Além disso, os rios tiveram seus cursos alterados para a instalação de usinas hidrelétricas. Então, teve alguns desvios. Alguns rios da
da região norte foi utilizado para fazer as usinas hidrelétricas, para fornecer o quê? Energia, abastecer a região norte. Uma enorme área da floresta amazônica foi desmatada, provocando severos impactos ambientais, como podemos observar hoje em dia, né? O ano passado a gente falou, até no início das aulas anteriores, a gente falou sobre os impactos ambientais, né? Sobre aquele caso que aconteceu na Amazônia, de pegar fogo, os animais morrer, os impactos que aconteceu com o solo, né? Então, podemos observar que teve várias influências políticas que resolveu isso. E a nossa floresta amazônica está cada vez se reduzindo, né? Cauã, voltou? Voltou. Agora na página 349, vamos falar do crescimento populacional e a urbanização, como eu falei para vocês, que teve um crescimento. No ano de 1940, 1960, começou a subir lá no gráfico, até o ano de 2015, como eu falei no início da explicação. Mas por que aconteceu isso, professora? Através da industrialização, através da exploração da floresta amazônica, pelo crescimento acelerado das cidades, né, próximo ali à Amazônica, né? E com isso o que aconteceu? A população começou a ir e começou a aumentar o índice da população por quilômetros quadrados. Então vamos observar esse gráfico da página 349, que vai mostrar claramente para nós sobre isso. Olha só, após esse período de investimentos governamentais na região norte, houve um crescimento acelerado das cidades, principalmente das que ficaram próximas à rodovia transamazônica. Então, igual eu estou falando para você, teve um crescimento lá em Manaus por conta disso. As tentativas de desenvolvimento da agropecuária, desde o início da colonização, tiveram resultados poucos expressivos. O abandono de muitos projetos por falta de quê? Investimento econômico. Na região, desde a década de 1980, podemos observar que teve uma inclinidade aí, em direção às capitais dos estados e outras áreas urbanas. Então, podemos observar, lá no Belém do Pará, muita gente aqui do estado do Goiás compra o quê? Fazenda. Por quê? Porque lá a fazenda não vale quase nada. E lá eles podem produzir algo agropecuário que vai dar dinheiro para eles. Em produção de gado, entendeu? E lá as terras são mais em conta. Não é valorizada como aqui no Goiás. E aí as pessoas aqui do Goiás aproveitam isso e compram lá mais barato para poder investir. Tia, né? Tem um nome que chama para um projeto que dá terra, pedaço de terra. Como é que chama? Pedaço de terra. Esqueci. Ah, tá. O programa do governo Leilão? federal. Tem mesmo. Eu vou lembrar. Ainda não estou me recordando aqui não, mas assim eu já lembro. É um programa realmente do governo federal para dar essas terras para as pessoas plantar, né? E começar o extravismo. Olhem para vocês verem nesse gráfico aí a taxa de urbanização do tanto que aumentou da década de 1940, ó, teve um clive muito alto para 2015. Olha para vocês verem. 80 anos para começar ao quê? Ao crescimento populacional. Hoje a região norte é muito bem populacionada, assim vamos dizer, tem muita população em vista de 1940, quando começou a engatinhar na extração de minérios, na extração lá da questão da Amazônia. Então teve um crescimento muito elevado. E a população indígena, a população ribeirinha, essa a gente não vai entrar, a gente vai fazer um projeto sobre isso, mas não vai ser nesse momento, depois a gente vai voltar nisso. Essa atividade da página 350 vocês não vão fazer hoje, viu? Vou marcar o dia e depois vocês vão fazer nas próximas aulas. Na página 351, agora eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos econômicos da região norte, certo? As atividades econômicas mais significativas dos estados dessa região são principalmente o extrativismo
e agropecuária. Em seguida, atividades industriais e o setor de serviços. Embora a região tenha menor participação no PIB nacional, em torno de 5% em 2015. É nela que encontramos as maiores reservas do mundo de alguns minérios, como ferro, e uma alta concentração de madeiras nobres, que é o pau-brasil. Alguém já falou com vocês sobre o pau-brasil, lá no Belém do Pará? Meu pai já me falou. Então, é uma madeira caríssima. Um exemplo, aqui em São Luís, uma mansão, vamos dizer assim, uma mansão que tem ali uma casa bem grande, próxima a Bebê, ela é toda feita de pau-brasil. Podemos observar... Hã? É perto aqui de casa. É bem na esquina, é um sobrado. Ela é toda feita, as portas, janelas de pau-brasil. Uma madeira que foi extraída lá do Belém do Pará e trouxe aqui para o Goiás para ser feita. Eu tenho uma avó que ela tem uma cama de pau-brasil, feita de pau-brasil. Ela é tão pesada que tem que juntar 5 homens para pegar a cama, do tanto que ela é pesada. Então, o pau-brasil, naquela época, era muito caro, imagina hoje. Atividade extrativista. O extrativismo mineral. Há uma enorme variedade de jacidas minerais na região norte. O extrativismo mineral foi impulsionado a partir da década de 1960, por meio de incentivos de projetos do governo, como a exploração do minério de ferro no projeto Carajás e Trombetas, no Pará, e a exploração de magnésio na Serra do Navio, no Amapá. O Pará destaca-se pela produção de bauxita, alumínio e magnésio. O Amazonas pelo estranho cassiterita e Roraima pelas reservas de ouro e diamante. Atualmente, há empresas mineradoras de outros países, como os Estados Unidos, Inglaterra e o Japão, explorando o minério na região. Então, podemos observar que a região norte ela é muito observada, principalmente pelos Estados Unidos. Eles querem comprar a nossa floresta amazônica por inteira, já tem uma parte. Tia, teve um ano de que o Brasil e os Estados Unidos estavam em briga porque os Estados Unidos queriam a Amazonas para a terra dele. Isso, verdade. E agora temos uma outra informação que eu já falei para vocês, que o pessoal da China está comprando a região norte, praticamente já está toda tomada por chinês. E eles querem comprar o nosso Brasil. Eles querem comprar, porque eles estão vendo que a economia do Brasil está caindo por conta do quê? Por conta dessa pandemia. E eles querem aproveitar e comprar o nosso Brasil. Mudar a nossa nacionalidade. Vem comprar o Brasil, vem comprar lá. Comprar o... É um absurdo, mas está acontecendo isso. Nós, que historiadores geográficos, estamos discutindo muito sobre isso nos meios tecnológicos. Eles compram o Brasil e nós compramos a China. Pronto. Sobre isso, que não podemos aceitar isso. Eles compram o Brasil e dá a China pra gente. É só estudar. Verdade. Se eles comprarem o Brasil, a gente vai ter que começar a estudar chinês. Não, é só a gente mudar pra China e falar que lá é o Brasil novo. Não. É só a gente mudar o nome da China pra Brasil. Né? Extrativismo vegetal e animal. A rica biodiversidade da floresta amazônica oferece diversos recursos que são explorados economicamente, como a castanha do Pará, o açaí, o buriti, o látex e a madeira. Alguns desses produtos têm finalidades alimentícias e outros podem ser utilizados na produção de cosméticos, nas indústrias moveleiras, farmacêutica e de construção civil, na fabricação de pneus também, e etc.
O extravismo animal ocorre por meio de pesca e da caça, que são muitas vezes acontecendo ilegalmente. Isso a gente tem que frisar muito, que está acontecendo muito, porque os Estados Unidos têm uma parte da floresta amazônica. E com isso eles estão invadindo a nossa parte e está fazendo coisas ilegais, pegando animais e vendendo para outros países, fazendo uma coisa ilegal. Né? Ele já fazia isso, agora está fazendo com mais frequência. Principalmente depois que pegou fogo lá na Amazônica, eles aproveitaram isso e pegaram bastantes animais, arara azul, está ficando extinto, muitos outros animais também. Então, infelizmente, a gente tem que ficar de olho nisso também, que é uma riqueza também nossa, do nosso Brasil. E está sendo tomado pelos americanos. Tia. Sim? Uai, o que tá acontecendo com o Brasil? Metade da Amazonas é dos Estados Unidos. Olha, uma coisa eu sei. Se der guerra, eles vão perder a Amazônia. Provavelmente. Mas não é guerra. Não, cala a boca, Letícia, é chato. Não vai ter guerra não, né, Letícia? Vamos esquecer Meu isso. Deus. Mas também a gente tem que se importar com algo que está próximo a Não, nós. Letícia, é chata. Né? Agora vamos muito lá na chato, página Letícia. 352, vamos falar sobre agropecuária, lá na região norte. A pecuária intensiva e diversas culturas agrícolas foram introduzidas nos estados da região norte, principalmente promovidas pelo projeto agropecuário a partir da década de 1970. Esse projeto teve início com a derrubada de árvores por meio de tratores, motosserras e queimadas. Algumas culturas foram ampliadas na porção do norte do país, com a expansão da fronteira agrícola. Atualmente, a atividade de pecuária extensiva e o cultivo da soja avançam em áreas da floresta amazônica. Entre os estados da região, Tocantins se destaca na produção de milho, soja e arroz, e o Pará nos cultivos de banana e pimenta do reino. O estado de Rondônia se destaca pela piscicultura, ramo da aquicultura, dedicada a criações de peixe. Então, vamos dizer assim, cada estado, cada cidade lá da região norte tem o quê? Algo agropecuário. Plantação de soja, plantação de arroz, de feijão, produção de banana, produção de pimenta do reino, né? E vamos destacar Rondônia, porque Rondônia tem lá o quê? O cultivo de quê? De peixe, né? Tem o quê? Aquicultura, né? Que é a computação do peixe, que a gente tem que destacar também. Outros alimentos cotidianos são cultivados na região, como o arroz, o feijão, o tomate, a laranja, mandioca, principalmente. Quando você vai na região norte, sempre vai ver uma macaxeira, vai ver lá uma mandioca. E eles aproveitam a mandioca de todas as maneiras, como eu falei aqui para vocês sobre a farinha de puba, né? Que é feita da mandioca azeda, perdida. Faz a farinha, então eles aproveitam até o bagaço da mandioca para fazer bolo, para fazer farinha, para fazer diversos pratos típicos daquela região, né? A produção agropecuária na região norte contribuiu para o desmatamento e provocou violentos conflitos na disputa pela posse da terra entre a população local e fazendeiros, poceiros e grileiros. A ausência de fiscalização dificulta e não impede a ocorrência dessas práticas ilegais. Então, podemos observar que está tendo uma fiscalização mais de perto em relação a isso, para que não aconteçam as coisas ilegais. Agora eu vou falar um pouquinho das indústrias lá da região norte. Até aqui tudo bem? Estou falando muito rápido? Tá de boa. Eu já volto. Tá de boa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a página 353, falando sobre as indústrias que aconteceu no ano de 1960 para cá, lá na região norte. Um dos polos industriais mais modernos e avançados do Brasil entrega a Zona Franca de Manaus. Com indústrias diversificadas, são produzidos eletrodomésticos, automóveis, eletrônicos e produtos químicos. Além desse,
importante complexo industrial na Amazônia, há outras indústrias no Pará, celulose, química e metalúrgica. E Rondônia, calçado, têxtil, química, açúcar e o álcool. Esses estados correspondem a praticamente 94% do valor da produção industrial da região. Então, podemos observar, né, que a Zona Franca de Manaus está aí mostrando para a gente, né, um polo industrial, né? Olha aí para vocês verem como que é o desenvolvimento regional de acordo com a perspectiva industrial na região norte. Tia Adriana não vai adentrar nesses negócios porque a gente vai fazer um trabalho sobre isso. Então, por isso que eu não estou aprofundando, porque a gente vai fazer um trabalho bem legal. 354, a devastação da floresta amazônica, né? Então, a introdução de novas tecnologias, técnica na exploração dos recursos naturais e a expansão da agropecuária vem comprometendo a vida na floresta amazônica. Durante as décadas, com o avanço do desmatamento, veja a seguir as principais atividades que ameaçam a manutenção da floresta. Temos aí a exploração ilegal de madeira, tráfico de plantas, de animais silvestres, que são chamados de biopirataria, né? Abertura de estradas e rodovias. O que é tururu? Tururu. É uma musiquinha. Abertura de estradas, rodovias que atraem uma grande quantidade de pessoas e expandindo as atividades econômicas ao longo dos eixos, comprometendo mananciais e causando desmatamentos, exploração de jazidas, minerais e de petróleo, garimpo, pesca, caça predatórias, construções de usinas hidrelétricas, interrompendo o fluxo natural dos rios e alargando áreas habitadas. Atualmente, a floresta amazônica é monitorada por satélite, embora o importante esse movimento tenha sido insuficiente para impedir o avanço de práticas ilegais. Foi o que eu falei para vocês. Mesmo tendo esses satélites, os Estados Unidos estão entrando, estão invadindo, que é uma coisa legal, estão invadindo a nossa floresta amazônica e pegando nossas riquezas. Pois falta fiscalização ambiental. Além disso, são necessários investimentos governamentais. Então, o nosso governo não está investindo mais. Tinha essa época que estava investindo, agora não está. Para o desenvolvimento da pesquisa na região e para a valorização do conhecimento da população local sobre a floresta. Então, o governo parou de investir na pesquisa, as faculdades federais e estaduais também parou de investir na pesquisa, porque não tem mais mestrado, não está tendo mais doutorado, por conta dos governos, não está investindo nisso mais, parou de ter projeto, tinha o PIBID, tinha PIBIC, que agora não tem mais, né, nas faculdades, por conta disso. Tia, vamos falar sobre a China querer comprar o Brasil agora. Pode falar. A gente vai ter que falar chinês. Vai ter que falar chinês. Agora a Isabela, a Mariane e a Carol já falam coreano, né? Então vai ser fácil para elas falar chinês, né? Comprar elas. Elas vão ter que ensinar a falar chinês. Quem dera falar coreano. Carol, Eu sempre vou andar com o Google Tradutor. A gente vai ter que comer morcego. você está escutando a tia Adriana? Você entendeu o conteúdo? Sim, tudo bem. Tem alguma pergunta? Eu agora vou estender para todo mundo. Eu fiz a Não, pergunta nenhuma diretamente para Carol, mas quero perguntar para vocês de uma forma geral. Vocês entenderam o conteúdo? Sim, entendemos o conteúdo. Tem alguma dúvida do que a tia Adriana falou? Eu não.